A topologia é um campo da matemática que trabalha com figuras improváveis e superfícies que podem ser torcidas, esticadas, ou seja, que sofrem deformações. Enquanto a geometria euclidiana mede ângulos, comprimentos, áreas e volumes, a topologia trabalha com buracos numa superfície e cavidades num sólido, por exemplo. Em topologia, dois objetos são considerados idênticos se puderem ser transformados um no outro sem dobrar ou rasgar, como se fossem feitos com uma massa elástica. Assim, como uma criança pega sua massa de modelar e faz uma bola. Em seguida, ela transforma em um disco. Parece inacreditável, mas para um topólogo, uma esfera é igual a um cilindro e a um cubo. Mas onde a topologia é usada? Para que ela serve? Para responder essas perguntas, nós vamos conversar com um especialista no assunto. Eu vou conversar com o doutor em matemática, Paulo Guzmão, da UF. Professor, que figuras geométricas que a topologia estuda? Bom, primeiro, para responder a tua pergunta, eu vou dar um significado para a noção de dimensão. Bom, imagina estamos aqui nesse ambiente, tem a sala, o chão da sala, e eu vou traçar nesse chão duas direções que são linhas retas, uma que vai, digamos, direção norte-sul e outra que eu vou chamar de direção leste-oeste, tá certo? Bom, agora, por exemplo, se eu estiver olhando o meu chão como essa folha de papel, tá certo? Eu posso pensar que essas são as duas direções que eu tracei. E imagina que eu estou num ponto aqui e eu quero chegar num ponto que está aqui, tá certo? Eu digo, basta eu usar essas duas direções que eu consigo sair daqui e chegar aqui. Como é que eu faço isso? Por exemplo, eu ando nessa direção, porque eu estou andando ao longo de uma coisa paralela a essa linha, e depois daqui eu subo e ando na outra direção, eu cheguei no ponto. Seria paralela a essa. Seria paralela a essa. Você pode fazer assim também, né? Anda para cá e daqui anda para cá. Exatamente. Então o que a gente percebe é que quando eu estabelecer essas duas direções, de qualquer ponto a qualquer ponto, basta eu usar essas duas direções que eu chego de um lugar ao outro. Quando a gente tem esse tipo de propriedade, a gente diz que o espaço tem dimensão 2, porque precisa de duas direções para percorrer a distância, o caminho entre qualquer dois pontos. Então, falando em dimensão 2, aí objetos de dimensão 2, que a gente chama de superfícies, a esfera é uma delas, o plano é uma superfície também de dimensão 2. Se você pensar numa boia, essas que a gente entra dentro e mergulha na piscina, a superfície da boia é uma superfície, é um objeto bidimensional, embora ele viva aqui no espaço tridimensional, mas é aquela mesma coisa, basta duas direções para você ir de um ponto ao outro usando somente essas duas direções. Então são o que a gente chama de superfícies. O que o topólogo pretende sempre fazer é classificar, ou seja, conhecer todas essas superfícies, por exemplo, no caso de dimensão 2. A topologia é matemática, não é geometria. Na verdade, a topologia e geometria são áreas distintas na matemática, como agora com interseção profunda. E, na verdade, a topologia é muito mais nova do que a geometria. A topologia data do século XIX, tá certo? E a geometria tem milênios, né, desde Euclides. Então, quer dizer, são áreas distintas, mas com uma interface muito grande. E é isso, né? Uma precisa da maneira de medir distâncias, que a gente chama de métrica, e a outra não precisa disso. A gente está trabalhando só com as formas. Agora uma pergunta. Você sabe qual é a soma dos números inteiros de 0 a 100? Você acha que um garoto de 10 anos conseguiria responder isso assim, de cabeça? Só se esse aluno fosse Carl Friedrich Gauss, um dos maiores gênios da história da matemática. Eu te explico. Um certo dia, um professor chamado Büttner lançou esse desafio em sala de aula e Gauss quase de imediato achou a resposta: 5.050. O professor, estupefato, ofereceu-se então para pagar os livros de aritmética desse aluno prodígio. E assim começou a brilhante carreira do matemático que, entre outras descobertas, imaginou o espaço como sendo curvo, contrariando a teoria euclidiana do espaço formado por linhas retas. Um dos estudantes de Gauss superou seu mestre ao propor conceitos radicalmente novos sobre a estrutura do espaço geométrico. O alemão Bernhard Riemann subverteu totalmente as fronteiras da geometria tradicional, postulando espaços fantásticos de 4, 5, 6 ou mais dimensões.
Já que estamos falando em gênios da geometria, não podemos deixar de fora o francês Jules-Henri Poincaré. Poincaré, além de grandes contribuições, deixou em aberto no início do século passado o que foi considerado um dos maiores desafios matemáticos, a chamada conjectura de Poincaré. Em termos simples, essa conjectura afirma que a esfera é o objeto mais simples em qualquer dimensão. A resolução desse problema levou quase um século, sendo completada por um matemático recluso que não fala com a imprensa e não aceita prêmios, o russo Grigory Perelman. E hoje, o que há de mais moderno quando falamos em geometria? As ideias do espaço curvo e de diversas dimensões do nosso amigo Gauss abriram caminhos para que cientistas do nosso tempo criassem uma teoria chamada supercordas. Nessa teoria, as partículas elementares, como elétrons, quarks e fótons, são vistas como diminutas cordas vibrantes, como as de um violino, e o espaço tem inimagináveis 10, 11 dimensões. Onde estariam, então, essas dimensões extras que não podemos enxergar ou perceber? Segundo os físicos, elas estariam compactadas e só poderiam ser vistas se observadas de muito, muito perto. A gente vai conversar com o físico José Relael, do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, o CBPF. José, o que é a teoria das supercordas? Bom, a teoria das supercordas é mais uma teoria física que tem como objetivo buscar compreender a natureza em sua instância mais microscópica, dentro do que a gente concebe o que seja microscópico hoje em dia. O que seria isso? Na física, atualmente, nós percebemos as interações, as interações que governam o comportamento básico da matéria e da energia do universo através de 4 campos de forças principais. Fala-se até de um 5º campo, mas não há consenso. Nós hoje nos baseamos na existência de 4 campos de força. São a força eletromagnética, a força gravitacional, que tem repercussão macroscópica, fazem parte do nosso dia a dia. E 2 outras forças mais confinadas a regiões muito pequenas do espaço, que é o interior do núcleo atômico. Que a gente não vê. Que a gente não vê, mas sente. São as interações nucleares, fortes, e na categoria fracas também, que são os decaimentos. A questão é que no nosso mundo, essas 4 forças, elas se nos apresentam como distintas. A busca na física é saber se, na verdade, tudo isso não tem uma origem em comum. Então, uma das missões da teoria de supercordas é procurar ver se nós conseguimos entender essas 4 forças que temos no mundo de hoje como originadas de um campo de força fundamental, universal e único. Isso em física se chama unificação. Além de apresentar uma resposta unificada para as várias perguntas que fazemos sobre o universo, a teoria das supercordas nos apresenta um mundo totalmente novo, pronto para ser descoberto. A gente encerra o programa por aqui e até a próxima. Tchau!